descobrir o mundo dos investimentos, porque aí eu fui pesquisando o que é LCI, o que é Selic e tal. E aí foi quando eu cheguei nos fundos imobiliários. Vejo que você começou a investir e como que você conheceu o mundo dos investimentos? Qual que foi o primeiro passo que você viu e falou, nossa, isso aqui existe, eu posso investir, receber renda passiva, como é que foi isso? Então, tem toda uma trajetória antes realmente de eu adentrar o mundo dos investimentos, né? Eu acredito que toda pessoa baixa renda tem o sonho de crescer na vida, tem o sonho de ter uma renda passiva de alguma forma, ou ter algum negócio, enfim. Antes de começar a investir em fundos imobiliários, né, eu querendo prosperar de alguma forma, eu já fiz algumas burrices financeiras, como, por exemplo, investir em pirâmide financeira, achando que na época era um bom investimento. Já investi também, investi não, né? Coloquei o meu dinheiro em um consórcio, porque consórcio não é investimento. Também já há muito tempo atrás recebi proposta de adquirir o título de capitalização, né? Todo mês cai um pouquinho na conta, você não precisa vir aqui, você não quer fazer. Até então eu descobri o mundo dos investimentos, mas começou assim, eu comecei a descobrir através da renda fixa, porque eu lembro que depois de todo esse processo de passar, perder dinheiro na pirâmide, perdi mais de 3 mil reais na época. Isso foi no ano de 2014 e eu ainda trabalhava como empregada doméstica. Só que no ano de 2016 eu já estava como diarista e eu cheguei em um local para trabalhar onde o trabalho era muito puxado, né? E eu já estava bem cansada, mas tinha que ir e tal. E quando eu cheguei lá, tinha 2 senhores trabalhando, 2 pedreiros, inclusive. Eu lembro que eu falei assim, seu Ademir, o senhor não conhece nenhum tipo de investimento, né? Onde eu possa ter um bom rendimento, porque ainda falei assim, eu não aguento mais essa vida. Aí ele falou assim, Vera, eu vou te mostrar isso que eu tenho aqui. Ele pegou o celular e ele começou a me mostrar um investimento numa LCI de um bancão grande, onde o investimento mínimo era de 5 mil reais e que rendia 70% da Selic. Hoje a gente sabe que não é um bom investimento, Sim. porque da Selic não, acho que do CDI. Aí os dois estão andando lado a lado, um arrasta o outro, mas como a Selic estava muito alta, o CDI anda de mãozinha dada com a Selic, isso foi em 2016. Ah, que a Selic tava bem depois alta. eu vim entender por que rende. Aí depois eu vim conhecer sobre Selic, CDI e tal. E ali eu fiquei impactada, porque ele colocou 5 mil reais. Disse que quando foi sacar esse dinheiro, o gerente chamou ele e falou assim, olha, nós temos esse investimento aqui, que o rendimento é esse, e o valor é 5 mil, eu vejo que você tem esse valor, você não quer investir? Ele disse que topou. E ali eu fiquei impactada, meninos, porque quando eu olhei, no primeiro mês rendeu assim, 29 e uns centavos. No segundo mês já foi em torno de 30 ou 30 centavos e um pouquinho, porque os juros, eles já não incidiram em 5 mil, mas sobre 5 mil e 29 centavos, porque ali estava a mágica dos juros compostos, que vai incidir sobre o montante, que o montante é o capital inicial mais os juros. Exato. E isso vai... E no outro mês já se no segundo mês rendeu 31 centavos, no segundo mês já era 31. E aquilo ali, quando eu olhei, estava para terminar já, era o vencimento de um ano. Quando eu olhei pelos meus cálculos, o rendimento total ia dar assim uns 500 reais. Aí eu fiquei... Naquele dia eu trabalhei triste e alegre ao mesmo tempo. Era um conjunto de emoções assim dentro de mim, porque fazia uns 2 anos que eu tinha perdido 3 mil e pouco. Eu também vinha de uma fase onde eu comprava muito, sem planejamento, então eu perdia muito dinheiro com isso. O dinheiro que eu tinha. E aquilo ali na minha mente, nossa, mas 5 mil é muito dinheiro, mas e se eu não tivesse gasto perdido aquele dinheiro e tivesse guardado, agora eu teria 5 mil, eu poderia ter esse banco. Não, e agora? E assim, ao mesmo tempo que eu fiquei triste, mas eu fiquei alegre, porque eu tinha descoberto algo novo. E eu lembro que nesse dia eu trabalhei assim, bem elétrica, bem eufórica. Eu tava doida pra chegar em casa, porque eu queria ir na internet pesquisar sobre isso. Foi muito legal. E foi assim que eu comecei a descobrir o mundo dos investimentos, porque aí eu fui pesquisando o que é LCI, o que é Selic e tal. E aí foi quando eu cheguei nos fundos imobiliários, né, nos vídeos que o YouTube recomenda, e cheguei no canal da Natália Arcuri, do Primo Rico, do Bruno Perini, entre tantos outros, que eu já não lembro mais um nome. E por já ter perdido dinheiro em pirâmide, por já ter investido o seu dinheiro também em produtos que são legítimos, mas não valem a pena, né, como o título de capitalização e o próprio consórcio, você não ficou com medo de ser mais algum investimento que seria ruim pra você, do risco de perder o seu dinheiro de novo? Como é que foi isso? Eu não tive, porque o que acontece? São muitos conteúdos, né? E ali eu percebia que a pessoa que estava falando sobre fundos imobiliários, ela passava confiança, ela realmente sabia do que ela estava falando. E aí eu comecei a ver vários assuntos, vários canais falando. Então ali eu pude perceber que realmente se tratava de algo bem diferente de tudo que eu já tinha experimentado na vida financeira. E essa pirâmide que você tinha investido, qual que era a promessa de rentabilidade? Como que funcionava? Renan, eu não lembro, mas eu sei que eu tinha 3 patamar. Era prata, ouro e diamante. Eu falei, não, eu quero ser diamante. Quem é diamante ganha mais. Tinha uma remuneração boa que a gente via a cada dia. Eu também poderia indicar pessoas que iam chegar
Exato. É típico de uma pirâmide. Tipo de uma pirâmide, né? E tinha muitos comentários que não era legal aquilo, mas por outro lado, aí tinha as pessoas que montou essa pirâmide ou que trabalhava para essa pirâmide falando, não, tem um produto, né? Esse produto na época era um telefone VoIP, onde dava para se comunicar, assim, uma linha. Tem um produto, então é uma empresa. Faz bastante tempo, mas eram umas coisas meio loucas assim. Eu falei, ah, não, isso aqui vai me fazer prosperar, vai ser muito legal. E, Aí você foi lá, colocou achando que ia dar certo e no final das contas você acabou perdendo tudo ou perdi você conseguiu tudo. tirar alguma Não, coisa antes? Tirei nada, perdi tudo. Ficou tudo confiscado pela Polícia Federal. Entendi. Pela Federal. Então não foram nem os golpistas da pirâmide que... Não, foi a justiça que interditou mesmo. A interditou, bloqueou todos os bens, né, dessa empresa. Enfim. Entendi. É que normalmente na pirâmide, quando dá certo pros golpistas, eles vão lá, pegam todo o dinheiro, colocam um paraíso fiscal e vão embora, né? No caso, nem isso eles conseguiram. Não conseguiram. Foi a própria polícia que interditou tudo e apreendeu todo o capital da empresa. Sim, então... acho que eles estavam realmente confiantes que, por eles apresentar um produto, né, eles estavam confiantes que não ia ser interditada. Hoje eu entendo que tem que ter uma licença da CVM, Sim. da Anbima, então tudo isso, mas na época eu não entendia isso. E alguém, tipo, algum conhecido, algum familiar que recomendou, tô colocando meu dinheiro aqui, como que foi? Não, foi coisa de internet também. A pessoa recrutava pela internet, mandava. É que tem bastante tempo, mas foi pela internet, eu nem conheço a pessoa pessoalmente. Ah, entendi. E qual foi o primeiro investimento que você fez? Seja normal ou investimento em fundo imobiliário também? Olha, antes mesmo, porque eu vim considerar que eu comecei a investir mesmo depois que eu adentrei os fundos imobiliários, né? Mas antes disso eu fiz um investimentozinho pequeno no Tesouro Direto. Eu não gostei, porque eu não entendia do IOF, que até o 29º dia cobra lá 3% no 29º dia, mas desde o primeiro dia começa com 97%, se eu não me engano. Aí você não vê o dinheiro subindo de verdade, né? Você acha que rendeu muito pouco. Não, eu tive emergência, eu tive que sacar esse dinheiro. E quando eu fui sacar... Aí não rendeu praticamente nada, porque foi se eu esses não me 30 engano, eu dias. tirei menos. Não sei se foi... Não entendi o que, mas se eu não me engano, eu tirei um pouquinho menos. Eu falei, nossa, então, isso não tá legal não, mas pelo menos eu resgatei, né? Aí depois, em 2019, eu comecei com os fundos imobiliários. E qual foi o primeiro que você comprou? BCFF11. Meu primeiro dividendo, 57 centavos. E como que foi a sensação de investir no mês, no outro mês já tá recebendo dividendo? Nossa, muito bom. Muito bom. Eu olhei e falei, foi só 57 centavos, mas e se eu tivesse 10 cotas? E se eu tivesse 100 cotas? E se eu tivesse 1000 cotas? Eu acho que... Dá pra ir gradativamente. Todo investidor, quando recebe o primeiro dividendo, mesmo que seja pouco, ele já pensa, com uma cota ou com 10, eu recebi isso aqui. Se eu tiver mais cotas, eu vou receber muito mais dinheiro, né? Sim, porque você pode ir alocando o seu dinheiro, o seu patrimônio em cotas aos poucos, diversificando e vai aumentando. Nossa, é muito bom ver o gráficozinho subindo cada mês. E ainda por cima você pode pegar o dividendo que recebeu, juntar com o seu aporte e ir comprando as cotas, né? Exatamente. Você vai aportando e reinvestindo, então você vai potencializando os seus investimentos. É muito bom. Você vai crescendo o patrimônio mais rápido. Imagina se fosse no financiamento. Sim, Você até pode ter o imóvel antecipadamente, mas o que você vai pagar ao longo da sua vida por aquele imóvel que você já conseguiu, não vale a pena. Isso não tô dizendo que não vale a pena comprar uma casa para morar, não é isso. Mas como a gente tá falando de imóvel para renda, Sim. né? Para renda. Isso não tem nada a ver com imóvel para comprar, para ter sua casa. Cada um sabe o seu sonho, os seus objetivos. Mas se o objetivo é renda, não vale a pena. E tem gente que ainda fala o seguinte, você vai lá, financia o imóvel e com o preço que você recebe do aluguel do locatário, você paga o financiamento. Só que a conta não fecha, né? Porque o aluguel que você vai receber vai ser menos do que o financiamento, não tem como. Tem que ver o valor da parcela do financiamento e o valor da parcela do aluguel. Sim, exatamente. E como que foi? Você comentou que inicialmente, quando você foi trabalhar, tinha o pedreiro que tinha investido 5 mil reais. E aí você inicialmente achou que precisava de muito dinheiro pra começar a investir. Como que foi você descobrir que não precisava de 5 mil, que dava pra começar com muito menos? Então, aí eu comecei a ver os vídeos no YouTube, e ali eu comecei a ver que tinha plataformas, né, que tinha CDBs, que poderia investir menos. A taxa já era um pouco melhor, não era 70% do CDI, mas era bem mais. Hoje eu tenho o LCI, que rende 86% do CDI. Com a Selic de alta de renda ainda. Isento de imposto de renda. Nossa, eu gosto demais. Eu sei que não é o ideal para ter uma reserva de emergência, mas é por lá que eu começo juntando. Porque eu falo, eu protejo meu dinheiro de mim mesmo, porque esse dinheiro só vai liquidar com 90 dias. Todos os dias úteis eu vejo meu dinheirinho rendendo. Não tem imposto de renda, e quando eu fiz lá o cálculo de quanto que rendia, rende em torno de 11% ao ano, o livro de imposto de renda. Que se for pegar um tesouro direto ou um CDB que rende 100% do CDI, rende mais, só que se for tirar o IR e for depois de um ano, já não bate um LCI, né? Por exemplo, de 86%.